É com muita alegria que a gente vem a você para a gente abrir esta semana de meditações sobre os sinais da vida de Jesus, que o próprio Jesus Cristo fez e que apontam para o caminho da cruz, rumo à redenção. Nosso desejo é que a cada encontro, que a cada meditação, cada texto da Palavra de Deus que nós lemos aqui, você vai tendo a percepção da beleza do seu Redentor. Nós vamos começar hoje com o Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, que mostra um milagre que Jesus Cristo realiza num casamento. Jesus Cristo, ele transforma a água em vinho. Antes da gente pensar alguns aspectos do texto, vale a pena a gente contextualizar. Naquela época de Jesus Cristo, uma festa de casamento poderia durar até uma semana. Interessante isso. E era a responsabilidade do noivo, no papel de anfitrião, ele preparar todas as questões da festa. E o fato de você marcar uma festa, trazer os convidados e de repente, em algum momento dessa festa, algum suprimento chegar a acabar, chegar ao esgotamento, isso, socialmente falando, era uma vergonha. E este trecho da Palavra de Deus que nós vamos meditar hoje fala exatamente disso. Olha o que diz a Palavra de Deus. No terceiro dia houve um casamento, capítulo 2, versículo 1. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes ordenar. Olha que coisa interessante. Acaba o vinho, a Maria, mãe de Jesus, vai a Jesus e diz: tem um problema aqui, tem uma situação delicada. E aí Jesus Cristo, ele diz: olha, minha hora ainda não chegou. E aí ela sabiamente vai aos serviçais da festa e diz: olha, vocês vão, por favor, façam o que ele, obedeçam tudo que ele mandar vocês fazerem. E aí eles obedecem. Jesus Cristo pede que eles pegam 6 potes de recipientes de água. Versículo 6 nos diz: ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse texto tem algumas lições para o seu coração e para o meu coração. A primeira lição e a primeira chamada, essas lições são chamadas para a gente. A primeira chamada é que esse texto ele está nos desafiando a gente ir a Jesus como o único e verdadeiro sinal. Não é ir a Jesus porque numa perspectiva funcional ou utilitária. Eu vou a ele porque eu tenho um problema e ele pode resolver, e depois que ele resolve eu não quero mais. Não é isso. Ele é o único e verdadeiro sinal. Na palavra de Deus, vinho, ele simboliza a verdadeira alegria, não qualquer alegria, não qualquer prazer. Um único e verdadeiro prazer. O que é esse único e verdadeiro prazer? O Salmo 16, versículo 11 nos diz que a presença do Senhor, a companhia do Senhor, o relacionamento com Deus, viver com Ele, é o verdadeiro prazer.
O livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, também nos diz que a gente deve se alegrar no quê? Em nada a não ser no Senhor. Ele é verdadeira alegria. Quando Maria vai a Jesus e diz, eles não têm mais vinho, ela está dizendo, olha, ela está nos apontando um caminho saudável. Jesus é o verdadeiro sinal. Jesus é o sinal quando se esgotam os suprimentos. Será que é assim na sua vida e na minha vida? Jesus deve ser a verdadeira fonte da alegria do nosso viver, o centro de todas as coisas. E aí, dizer que Jesus Cristo é a verdadeira alegria significa dizer, a minha alegria não depende disso, ou de fulano, ou de cicrano. Ela não está atrelada a uma posição, ela não está atrelada à estabilidade de uma circunstância. Muito pelo contrário, pode ser uma situação totalmente desfavorável, pode ser uma situação totalmente contrária, mas se Cristo é a nossa verdadeira alegria, a gente pode dizer, nós descansamos, nós confiamos no Senhor. Então, essa primeira chamada para nós, neste dia, é Jesus, Ele é o verdadeiro sinal. Permita que Ele seja isso no seu coração. Mas esse texto também tem um segundo desafio para nós, uma segunda chamada, que é justamente quando a Maria, mãe de Jesus, ela diz, olha, para os serviçais, vocês façam tudo o que Ele mandar, vocês façam, obedeçam o que Ele estabelecer. Está lá no versículo 5, lendo especificamente, literalmente as palavras do texto, diz, façam tudo o que Ele lhes mandar. Porque Jesus Cristo tem o poder de mandar? Porque Ele sabe da vida mais do que eu e você. Ele não é apenas um homem que tem um bom caráter. Ele é isso, mas muito mais. Ele não é uma pessoa apenas ética. Jesus Cristo é Deus. Deus que se fez homem, que viveu a vida ideal para ensinar, dar esta vida em lugar de pecadores, eu e você, para que nós morramos essa velha vida, a gente sepulte a nossa vida, a nossa história e a gente viva a vida de Jesus, é a história viva, é a história dele, é Ele em mim, Ele em você, Ele em nós. Esta é a chamada do Evangelho. E para isso nós precisamos fazer tudo o que Ele mandar, porque Ele pode mandar. Ele tem poder para mandar. Não é um autoritarismo cego, mas é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que nos fez, o nosso Criador e o nosso Salvador, que chama a gente para viver no plano eterno que Ele estabeleceu para nós na pessoa do Seu Filho. E esta é a chamada dele para você e para mim. Faça o que Ele mandar. E como a gente vai saber o que Ele vai nos mandar? Por meio da palavra dele. Ele preservou, o Espírito Santo preservou esta palavra para que a gente saiba a vontade de Deus e a gente obedeça esta vontade. Mas esta obediência, ela só é agradável, ela só é real quando ela é fruto da fé. Por isso, neste dia, permita que esta nossa meditação e leitura da palavra de Deus gere fé no teu coração. Esta cena termina dizendo que os discípulos, eles viram a glória, Jesus revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que isto encontre eco no meu coração e no seu. A gente veja a glória do Senhor e creiamos nele. Crer é se comprometer. Crer não é sentir. Crer é conhecer. Crer é concordar. Crer é dizer, eu quero isso. Crer, eu me entrego a isso. Eu abro mão de mim e eu quero que esta vontade se estabeleça na minha vida. Que seja assim com você. Que seja assim comigo. Que seja assim conosco. E a gente veja este primeiro apontamento de Jesus Cristo mostrando a redenção que Ele vai fazer por mim e por você. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Ele é o único sinal. Ele é a verdadeira alegria. Não permita que
pessoas e coisas ocupem o lugar dele no seu coração. Deixe Jesus ser a sua verdadeira alegria. E, uma vez que ele é a verdadeira alegria, obedeça. Obedeça por fé. Obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus é um conselho sábio para mim e para você. Ela pode ser oposta ao nosso ideal, aos nossos propósitos, aos nossos planos, aos nossos sonhos, mas Deus sabe todas as coisas, sabe o que é melhor. E a vida de Jesus, o plano de Deus revelado no Filho de Deus, Jesus Cristo, é melhor. Melhor que a nossa vontade, melhor que os nossos sonhos, melhor que os nossos planos, melhor que as nossas ideias. É sabedoria divina. A sabedoria divina é algo que a gente precisa para viver neste mundo. Que Deus te abençoe e que você fique com a gente todos esses dias e que as nossas leituras da palavra de Deus, não porque são nossas, mas porque são palavra de Deus, isso encontre eco no seu coração, no meu coração, e a gente cresça no conhecimento de Deus. E assim a nossa fé seja edificada no Evangelho de Cristo Jesus. Deus te abençoe, uma boa semana, até o nosso próximo encontro.